Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para pensar o mundo. Hoje vamos discutir um tema fundamental, né? Na verdade, vou apresentar para vocês 10 livros fundamentais para começar a pensar a geografia, ou seja, 10 livros introdutórios ao pensamento geográfico. E vamos direto já para o assunto. Como que eu fiz essa seleção? Primeiro, eu prezei por livros mais curtos. Vocês podem ver aí que eu não consegui em todas as vezes, né? Existem alguns aqui gigantescos, mas eu prezei por livros mais curtos que pudessem oferecer um pouco uma dimensão do que é a geografia de uma maneira mais rápida, né? Que pudesse promover uma leitura que fosse também mais agradável, né? Porque geralmente quando a gente pega um livro de 500 páginas, bom, a gente tem que ler, é importante, mas geralmente esses livros não chamam tanta atenção de alguém que está querendo começar a entender um assunto. Então, depois você já entende um assunto, você está preparado para enfrentar grandes obras longas, né? Mas quando você ainda está querendo começar, acho que a gente é bom realmente prezar por livros um pouquinho mais curtos, apesar de que tem livros grandes maravilhosos, né? Muito bem, então esse foi um critério de seleção. Segundo critério, aqui a gente vai encontrar livros que têm tanto um fundamento didático, ou seja, de autores que buscaram fazer uma revisão do que já foi discutido, de autores que buscaram, de uma maneira educativa, apresentar esses temas da geografia, ou seja, de uma maneira mais sistemática, apresentar esses conceitos, né? Quanto livros de autores que estão no limite de uma discussão, né, do próprio pensamento geográfico, ou seja, livros que tanto foram feitos com o objetivo de uma certa divulgação científica, quanto outros livros que, apesar de terem sido feitos com o objetivo de expandir o conhecimento geográfico, também tinham essa precaução de também apresentar ao grande público uma série de questões. Então, livros mais didáticos, voltados à divulgação da geografia, quanto livros de autores que estão pesquisando ali na academia, tentando entender alguns assuntos mais contemporâneos, mas que oferecem uma base para a gente pensar a geografia também. Então, foram esses dois modelos de livro. Uma outra questão importante, eu só selecionei os livros que eu efetivamente li. Ou seja, aqui não teremos livros, né, que não foram lidos. E por quê? Porque eu acho que é importante para a própria discussão que eu tenha lido os livros, né? Ou seja, digo isso por quê? Para dizer para vocês que talvez tenham outros livros muito bons, muito interessantes, né? Mas que, por eu não ter lido, eu não vou trazer para apresentar para vocês. Né? Então, estou trazendo os livros que eu li, os livros que eu conheço, mas com certeza vocês têm várias outras listas aí disponíveis, de modo que eu não estou nem elencando esses livros aqui por ordem de importância. São 10 livros que eu considero importantes, mas com certeza vocês vão achar muitos outros livros interessantes. E uma última questão, são livros que estão prezando fundamentalmente a discussão do pensamento geográfico, do como pensa a geografia. São livros que estão tentando explicar o que é a geografia, o que ela estuda, como ela pensa, como ela procede, por que ela é diferente de outras ciências, qual a sua especificidade, ou seja, talvez alguns digam aqui, mas não tem nenhum livro para falar introdutoriamente de geografia urbana, ou de geografia agrária, ou de geomorfologia, geografia das indústrias. Não tem, porque aqui é para a gente discutir de maneira mais geral o que é a geografia. Portanto, eu fiz essa seleção de livros, mas focando de forma reduzida nesses temas, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro livro. Então, Antônio Carlos Robert Moraes, Geografia, Pequena História Crítica, né? Esse livro aqui, ele é muito famoso entre os geógrafos, primeiramente porque ele é um resumo muito bem feito sobre o pensamento geográfico. Então, nesse livro, o professor Antônio Carlos Robert Moraes, grande professor do Departamento de Geografia da USP, vai trazer para a gente uma discussão, e como ele próprio diz, né, como ele mesmo diz, pequena história crítica, né, uma discussão crítica que vai desde os pressupostos originais da geografia até a nossa geografia mais recente, que é a geografia crítica. Né? Na verdade, a gente poderia até dizer da geografia pós-moderna como a mais recente, mas na verdade ele vai até a geografia crítica, né? Então, o professor Antônio Carlos Robert Moraes, ele é muito metódico nesse levantamento e ele traz muita coisa interessante para aqueles que estão começando a pensar geografia. Acredito que esse seja um primeiro livro a ser lido por qualquer um que está começando o curso de geografia e por qualquer entusiasta que queira começar a entender um pouco mais da geografia.
Então, a gente começa, por exemplo, discutindo o objeto da geografia, nesse livro, e aqui é um texto maravilhoso do professor Antônio Carlos Robert Moraes, porque ele vai oferecendo vários objetos. Então ele fala, mas o que seria, afinal, o objeto da geografia? Será que o objeto da geografia é o espaço puro, tomado como categoria? Será que o objeto da geografia é esse espaço mediado pelas relações com o homem? Mas quando a gente considera esse espaço mediado com as relações entre homem, né, com o homem, como a gente tem que tomar esse espaço? A gente entende que o espaço vai determinar o homem, ou o homem determina o espaço, ou há um equilíbrio, seria a paisagem o objeto de estudo da geografia? Então, ele vai passando por uma série de discussões sobre qual o objeto da geografia, para depois começar indo para os fundamentos. Então, ele, por exemplo, vai pensar o positivismo na base da geografia. O que que é o positivismo? Então, ele vai dizer o que que é o positivismo, por que que ele influenciou a geografia naquele seu momento inicial de institucionalização, como ele está relacionado com certas figuras, como Friedrich Ratzel, né, um dos grandes nomes da geografia, né? Depois ele vai, por exemplo, para o Lablache, né? O Humboldt, o Ritter, ele vai passar pelo o Hartshorne, pelo movimento de renovação da geografia, pela geografia pragmática, pela geografia crítica. Então, é um compilado, e ele fala tudo isso, que é mais legal, né? Em 131 páginas. Nesse livrinho, até onde vai a discussão, né? Até onde termina o texto, é um livro curto. Ele tem 129 páginas. E ele ainda traz uma bibliografia comentada. Então, ele vai te dizendo: olha, existem outros livros para quem quiser pensar, e por quê? Esse livro é importante por isso, por aquilo. Então, ele também dá sugestões de livros, como eu estou fazendo aqui. Então, é um livro fundamental para qualquer um que esteja aí querendo começar a pensar a geografia, né? Um livro ainda de, vamos dizer, juventude do professor Antônio Carlos Robert Moraes, né? Que traz aí um compilado fundamental. E fundamental por quê? Ele está trazendo tudo, né? Tudo que a gente discute hoje na geografia brasileira tem alguma base ou outra aqui dentro. E ele explica de uma maneira entendível. Então, por exemplo, agora eu falei para você de determinismo, Laplace, Ratzel, não sei o quê. Não se assustem, porque nesse livro ele vai conseguir apresentar isso para vocês de uma maneira mais interessante, certo? Muito bem, então, primeira recomendação, Geografia, Pequena História Crítica. Segunda recomendação de leitura, Rui Moreira, O que é a Geografia? Então, o próprio livro já nos diz, né? Olha que interessante. Aqui ele já está tentando, a gente já sabe pelo menos a temática do livro, ele está tentando responder uma pergunta. O que é a geografia? Aí você fala, poxa, mas precisa de um livro para isso, para explicar o que é a geografia? Então, porque dentro da universidade, muitas vezes, por exemplo, no ensino médio ou no ensino fundamental, quando a gente estuda geografia, a gente não tem uma certa noção da importância dessa discussão. Porque, na verdade, dentro da academia, existem diversas opiniões sobre o que é a geografia, sobre até onde ela vai, sobre como ela pensa. Então, esse livro, quando a gente fala o que é geografia, não é uma resposta simples. Eu acho até interessante, porque é um livro que, de certa forma, nos mostra um pouco a complexidade de algumas perguntas, né? Porque quando a gente acha uma pergunta muito simples, é porque a gente não entendeu muito bem ela, né? O Sócrates já nos ensinava isso muito bem. Então, esse livro que é a geografia, ele está tentando criar um esboço inicial sobre essa pergunta. O que é a geografia? Como a gente deve proceder? Um livro que eu acredito muito próximo do Geografia Pequena História Crítica, porque ele também vai trazendo uma base histórica, né? Só que uma base histórica menos linear, como faz aqui, por exemplo, o Antônio Carlos Robert Moraes. E também prezando um pouco sobre algumas questões que a gente chamaria de epistemológicas, ou seja, alguns conceitos em geografia, algumas formas de se pensar, né? Então, por exemplo, aqui nesse livro ele começa falando da geografia moderna. Então, por exemplo, ele vai falar um pouco sobre como o processo de institucionalização da geografia foi muito tributário das práticas imperialistas. Então, qual foi a função da geografia no desbravamento e colonização e dominação do continente africano? Então, ele vai, por exemplo, falar da Conferência de Berlim, para tentar um pouco apresentar como a geografia procede também nesse aspecto da dominação. Depois ele vai falar, olha só, a epistemologia. O que é epistemologia? Como que a epistemologia pode ser pensada na geografia? Né? A geografia dos homens concretos. Então, aqui, por exemplo, nesse livro do professor Rui Moreira, que é um professor incrível, quem é da geografia sabe que tem publicações excelentes, o professor Rui Moreira, ele vai trabalhar algumas questões sobre práticas e saberes geográficos, né? Como práticas se transformam em saberes e como os saberes aos poucos vão se institucionalizando nessa geografia.
O que é muito interessante para a gente pensar a geografia como uma ciência empírica do cotidiano, do viver o espaço para se conhecer o espaço, né? Depois ele vai comentar, por exemplo, alguns pressupostos sobre pressupostos filosóficos sobre a geografia. Então ele vai falar do Kant, por exemplo, como Kant diferenciava antropologia de geografia, né? A geografia ela teria um caráter, por exemplo, descritivo, enquanto a história um caráter narrativo. Tudo isso vai entrando aqui em questão, né? História e natureza, a base da geografia, um dos capítulos, né? Então, tentar relacionar um pouco esses aspectos naturais, esse desbravamento do mundo, espaço e capital, ou seja, como o espaço geográfico está muito relacionado à lógica do capital, e termina com um capítulo excelente, né? A geografia, o que é, para que serve e a quem serve, né? Ou seja, afinal de contas, qual é o telos da geografia, né? Qual que é o objetivo do pensar geográfico? A gente tem um caminho que a gente segue como um princípio do porquê que a gente estuda geografia, ou a gente estuda despretensiosamente? É claro que a gente tem um porquê desse estudo, esse porquê pode nem sempre ser compartilhado entre todos, mas o professor Rui Moreira vai tentar aqui trazer uma explicação interessante. Então, não percam também, Rui Moreira, o que é a geografia dessa editora, né? Editora Brasiliense, coleção Primeiros Passos. Você encontra muitos livros introdutórios, o que é geografia, o que é anarquismo, o que é capitalismo, e são livros excelentes para a gente começar a pensar qualquer assunto também. Próximo livro, Milton Santos, As Metamorfoses do Espaço Habitado, né? Tá aqui, ó, até aqui então, eu creio que são dois livros com esse sentido mais didático, né? Sentido de querer apresentar para vocês um pouco uma espécie de resumo do que é a geografia, de temas importantes, de recuperação, resgate de algumas ideias. Não quer dizer que eles não estão pensando coisas novas aqui, estão pensando coisas novas, mas ele tem esse objetivo, esses livros, de recuperar o que já foi discutido e, de alguma forma, reelaborar alguma coisa ou outra. Esse livro do Milton, ele não escapa tanto a essa lógica, mas ele é um livro que, vamos dizer, um livro de fronteira. O Milton está pensando coisas novas aqui, né? Pesquisa de fronteira, portanto. Então, por que eu trouxe esse livro do Milton Santos? Porque esse livro do Milton, As Metamorfoses do Espaço Habitado, livro que o Milton escreveu justamente com esse propósito. Milton só escreveu 2 livros com o propósito de divulgar um pouco suas ideias para o grande público. Quem já leu Milton Santos sabe quão complexo é a sua leitura. Então, não é um livro muito fácil de se ler. A sua obra tem livros muito difíceis, de modo que uma pessoa que geralmente vai começar a ler Milton Santos acaba desistindo dada a dificuldade. No caso aqui das Metamorfoses do Espaço Habitado, eu também não vou dizer que é um livro super simples de se ler. Na verdade, a minha impressão da leitura foi que o primeiro e o segundo capítulo são um pouco mais complicados. Mas na medida que ele vai avançando para o terceiro até o nono capítulo, as coisas vão ficando, na verdade, o 10º capítulo, as coisas vão ficando um pouco mais leves de se entender. E aqui ele vai abordar uma série de questões que incluem geografia urbana, conceitos, por exemplo, o que é a paisagem, o que é geografizar, o que é o espaço, qual é a função das técnicas no processo de interpretação do espaço, objetos e ações. Por que entender o que são objetos e ações é muito importante para a gente entender o próprio espaço geográfico. Aqui tem uma série de discussões também que eu diria epistemológicas, ou seja, o Milton está aqui tentando de alguma forma esclarecer alguns conceitos, então ele vai discutir muito por que esse conceito é importante, né? O que é uma categoria geográfica, por exemplo? Como que a gente pensa as categorias? Como ela assume validade? Né? A paisagem, o que é a paisagem? Mas a paisagem, ela é espaço? Por que ela não é espaço? Como ela se diferencia disso? Então, isso aqui dá um arcabouço teórico, tanto para a gente entender o Milton Santos, quanto para entender a própria geografia, porque traz e discute e delimita conceitos. E isso é muito importante para a gente começar a pensar. Então, as metamorfoses do espaço habitado. E esse termo também, né? Metamorfose são o quê? As transformações do espaço, ou seja, ele está tentando entender como que se produzem essas transformações. Mas, principalmente, aqui, como a gente analisa a transformação dessas transformações. Né? Como a gente analisa as transformações. Como a gente analisa certos pressupostos dessas transformações, certo? Então, é um livro fundamental aí, tanto para entender o Milton Santos, quanto para a gente entender um pouco o pensamento geográfico. Bom, como eu disse, o Milton Santos escreveu 2 livros para explicar, para divulgar um pouco sua obra, né? E o próximo livro não poderia deixar de ser, então, portanto, Pensando o Espaço do Homem.
Então, Pensando o Espaço do Homem, também livro muito importante do professor Milton Santos, né? E esse livro eu considero ainda mais fácil do que As Metamorfoses do Espaço Habitado. É ainda um livro mais tranquilo de se ler. Pensando o Espaço do Homem, é um livro em que o professor Milton tentou realmente trazer de uma maneira mais simplificada as discussões que fazem parte da categoria espaço. Então, na verdade, é um livro curto, tem 3 capítulos o livro. O primeiro capítulo é o presente como espaço, né? Então, ele vai tentando dizer esse espaço que o homem vive, como ele é transformado, como ele é habitado, como ele é sentido, né? Como esse espaço ele produz, né? Como ele é o meio de produção de certas desigualdades, como a gente observa isso no espaço, né? Depois ele vai dar sociedade à paisagem, o significado do espaço do homem. Aqui ele vai tentando delimitar certas categorias. Por exemplo, quem já leu Milton Santos sabe, né? Ele trabalha muito com as ideias de forma, função, estrutura, processo, escala. Então, tudo isso ele está tentando delimitar aqui e explicar por que isso é fundamental para entender o espaço do homem, né? Então, ele está tentando ali apresentar de maneira mais introdutória, né? Qual que é o sentido de forma, estrutura, função, o que é paisagem, mais uma vez, são temas que são recorrentes na obra do Milton Santos, né? Bom, terceiro capítulo, né? O terceiro capítulo é muito interessante porque ele faz uma espécie de abordagem, né? De, de, de discussão imaginativa, vamos dizer assim, né? Tentando pensar algumas utopias. Então, ele está tentando colocar aqui como se nós conseguíssemos transformar a sociedade. Um exercício teórico do Milton, né? Ele está sonhando aqui com uma transformação da sociedade. Se isso fosse possível, como essa sociedade funcionaria? Que é um exercício de pensar o futuro. Milton tem muito isso com o futuro, né? Lá no Por uma Outra Globalização, a gente também vê a globalização como poderia ser, né? Ou seja, tal como é e como poderia ser. Quais são as perspectivas de uma globalização humanitária? Aqui ele pensa também esse espaço, que fosse um espaço inclusivo, um espaço do homem, né? Inclusive, o último subcapítulo do livro se chama Um Espaço para o Homem. Ele deveria funcionar? Como ele deveria ser organizado? É uma possibilidade essa forma de pensar? Ele vai discutindo isso, e é muito gostoso, porque você vai lendo e você vai vendo como ele está criando um modelo de sociedade possível. Você vai pensando, será que isso seria possível? E ele está pensando fundamentalmente o espaço nesse novo modelo de sociedade. Então, terceiro capítulo, reformulando a economia, a sociedade e o espaço, ele faz esse exercício teórico, esse exercício imaginativo de pensar uma nova sociedade. É um livro curto, então, por exemplo, até as notas bibliográficas são 88 páginas. E o que é interessante desse livro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele vai aqui, né? Aqui embaixo, né? Você vai vendo o crescimento, né, do processo de urbanização ao longo do livro, né? A cidade vai crescendo até que a gente chega ao final na metrópole moderna, com todas as suas desigualdades, né? Mas aí os prédios compondo essa metrópole moderna. Muito bem, então, quarta recomendação aí, Milton Santos, Pensando o Espaço do Homem. Quinta recomendação, muito bem, a geografia isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, Yves Lacoste. Esse livro aqui, ele veio a influenciar a geografia brasileira, creio eu, de maneira mais tardia, né? Ele vem um pouco. Existem outros livros que influenciaram mais a geografia brasileira, isso até o professor Antônio Carlos Robert Moraes comenta. Mas é um livro que hoje, né, contemporaneamente, influencia muito a geografia brasileira. E por que esse livro é interessante? Porque também é um livro de pensamento geográfico. Ele está tentando explicar aqui exatamente o que o Rui Moreira fala lá no final, como eu vim comentando, para que serve a geografia? Qual que é esse telos? Qual que é esse objetivo, né? E o Lacoste aqui está discutindo que, e vejam o nome do título, né? A geografia isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Ele está dizendo, o principal é esse, não quer dizer que não tenha outras funções, outras importâncias, mas o principal é para fazer a guerra. Então ele está discutindo aqui como o Estado ele vai se apropriar da geografia para conduzir uma espécie de guerra. Como o Estado se apropria da geografia para conseguir atingir os seus objetivos geopolíticos. Então, ele, por exemplo, vai começar uma discussão sobre como a geografia foi fundamental na Guerra do Vietnã. Que os Estados Unidos tinham um plano
de destruir as barragens, porque o Vietnã é um país predominantemente agrícola, né? E que cultiva muito arroz, então a gente tem muitas barragens no país. E como o plano dos Estados Unidos durante a invasão era destruir essas barragens para provocar um grande alagamento do país, matando milhares a milhões de pessoas, né? Então, é muito interessante como ele está pensando na geografia, porque aqui é interessante, né? A gente sempre tem principalmente geografia crítica, ela tem um pouco esse sentido de que a geografia ela tem um princípio crítico, social, de ajudar a sociedade, de apresentar desigualdades, mas ele está dizendo aqui, no geral, não é assim. No geral, é o Estado que está lá, o Estado que está interferindo e planejando. Então, aqui tem várias discussões interessantes que vão desde essa questão do Vietnã, como eu comentei, passando por o que é a geografia no fundo, né? Ele vai então diferenciar. Existe uma geografia universitária, existe uma geografia escolar, existe uma geografia do Estado Maior. Qual que é a diferença e semelhança entre elas? A geografia que a gente aprende no ensino médio é a mesma da faculdade? Não é, né? E por que que não é? E é a mesma que é utilizada pelo Estado, então ele vai passar por questões de pesquisa também, dizendo, olha, tudo que a gente produz em geografia na universidade, muitas vezes com um bom intuito, é apropriado pelo Estado para ele dominar a população. Então ele vai passando pelas questões de pesquisa, dizendo, eu como pesquisador, qual que é a minha ética de pesquisador? Sabendo que a minha pesquisa pode ser apropriada para ser usada contra a população que eu estou pesquisando. Como que eu discuto isso com as pessoas que eu estou pesquisando? Certo? Então, aqui, na verdade, há uma grande discussão que passa por todos esses temas do que para que serve a geografia. E chega em outros temas, por exemplo, como Lablache, a sua geografia tende a contribuir para o pensamento geográfico, ele faz nas versões mais recentes, e aí entra uma questão, né? Eu recomendo que vocês comprem esses livros nas versões mais recentes, porque o livro mudou. Né? Nas primeiras edições, o Yves Lacoste faz uma crítica pesada ao Lablache. E nas versões mais recentes, ele pede desculpa por essa crítica, porque ele encontrou uma obra que até então não tinha aparecido, ou que ele não havia tido até então conhecimento, e ele resolve fazer uma meia-culpa, pedir desculpa e falar: olha, eu reconheço nessa obra, que é a França do Leste, do Lablache, eu reconheço nessa obra uma grande importância desse geógrafo. Enfim, você que não conhece nenhuma dessas discussões, nem porque ele criticou o Lablache, nem porque existe toda essa confusão em torno do que é geografia, esse é um livro fundamental. Esse é um livro que já está tentando explicar um pouco para que a geografia serve. O próprio título já está indicando. Então, se você quiser entender as relações entre a geografia e os estados maiores e como ela pensa, e qual é a diferença entre a universidade, o exército e as pessoas que estudam, né, no ensino médio, no fundamental, nas escolas aí pelo mundo, esse é um livro fundamental, certo? Então, a geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Bom, próximo livro também do Yves Lacoste, Os Países Subdesenvolvidos. Então, ó, livro curto, né? O livro tem aqui 119 páginas. E por que é importante? Eu trouxe esse livro porque eu acho que é importante para nós geógrafos do terceiro mundo entender o que é subdesenvolvimento. A gente fala o tempo todo, país subdesenvolvido, subdesenvolvimento. A geografia brasileira, ela é inegavelmente, extremamente marcada pelo subdesenvolvimento. Ou seja, entender a geografia brasileira depende de você entender a nossa condição de país periférico e subdesenvolvido ou emergente, como vocês quiserem caracterizar. Por isso, sem uma geografia do mundo subdesenvolvido, a gente não consegue caminhar no entendimento da própria geografia brasileira. Daí um livro fundamental, Os Países Desenvolvidos. É um livro muito introdutório, né? O Yves Lacoste tem um outro livro, acho que eu tenho até ele aqui, próximo, que é a Geografia do Subdesenvolvimento. E nesse daqui ele vai trabalhar de maneira mais exaustiva, como vocês podem ver, né? Essa questão do subdesenvolvimento relacionado à geografia. Aqui ele vai fazer mais uma espécie de classificação, caracterização do que é o subdesenvolvimento, né? Quais são as características, o que caracteriza os países subdesenvolvidos, qual foi a função da colonização no subdesenvolvimento desses países, né? Então, vira até quase que um livro um pouco, buscando classificar um pouco o que é essa espécie de subdesenvolvimento. Então, fica aí a recomendação, Os Países Subdesenvolvidos, de Yves Lacoste. Muito bem. Agora, próximo livro, Novas Geopolíticas, professor José William Vicentini. Esse daqui eu trouxe por quê?
Existe um outro livro que também poderia, de alguma forma, introduzir a geopolítica para vocês, que é o Geografia Política e Geopolítica. Ele deve estar por aqui perdido na minha bagunça. Mas Geografia Política e Geopolítica, do professor Vanderlei Messias da Costa, é um livro um pouco maior, né? Apesar de que ele tem esse fim didático também. Só que eu acho que ele tem um nível de complexidade maior do que esse, Novas Geopolíticas. E esse daqui eu acho interessante porque o professor Vicentini, ele está indo desde a geopolítica mais clássica, né? Até essa geopolítica mais recente. Então ele vai passar, por exemplo, pelo Mahan, pelo Mackinder, pelo Raul Schroeder, né? Ele vai também, de alguma forma, tentar ir definindo um pouco, né? Então, por exemplo, ele começa já o livro definindo o que é estratégia, geoestratégia e geopolítica, né? Então, geopolítica clássica e suas crises, indo desde os clássicos, como os que eu falei, até os mais recentes, né? Então, é um livro que a gente pode aproveitar muito, né? Inclusive, o meu próprio livro, para vocês verem como foi aproveitado, ele está totalmente rabiscado, né? Então, é um livro sensacional, porque eu acho que a gente não consegue entender o que é geografia sem também pensar essa função da geopolítica na geografia ou da geografia política, né? Geografia, ela está lidando fundamentalmente com o poder, né? Esse é até uma discussão. Alguns vão dizer a geografia ela é uma ciência do poder, outros ela é uma ciência da sociedade, enfim. Mas nesse próprio livro vocês conseguem ter uma ideia dessa discussão. É do poder, é da sociedade, né? É interessante porque ele faz um apanhado de como a geopolítica pode ser pensada desde os primórdios, nos pensamentos mais clássicos, até alguns teóricos mais recentes, que estão pensando a partir do neoliberalismo, e quais são as aproximações entre eles, e fazendo também uma espécie de panorama do mundo moderno, né? Qual a função dos BRICS, né? Como certos geógrafos estão pensando as questões que envolvem os conflitos mais recentes, na Iugoslávia, a questão da OTAN e por aí vai, né? Então, esse é um livro fundamental também para a gente começar a pensar a geografia, novas geopolíticas. Apesar do título Novas Geopolíticas, ele não está analisando somente as novas geopolíticas, ele está vindo desde as geopolíticas clássicas para apresentar, assim, as geografias, as novas geopolíticas mais recentes. Próximo livro, Aziz Absaber, Os Domínios de Natureza no Brasil. Esse daqui eu trouxe porque é um livro que vai falar um pouco dessa parte que a gente chamaria de geografia física, né? Não existe, na verdade, uma separação entre geografia física e geografia humana, mas é interessante porque alguns livros eles vão mais focalizar numa do que noutras, né? Então, esse livro aqui é muito gostoso porque, geralmente, livros sobre geografia física acabam sendo um pouco desgastantes, né? Principalmente sobre geomorfologia, porque são livros extremamente descritivos. Mas o Aziz Absaber, ele tem uma poética tão grande no seu modo de explicar essas paisagens, de explicar esses domínios de natureza, que se torna um livro muito agradável de se ler. E não só isso, ele está trazendo aqui também questões fundamentais sobre como interpretar essa natureza, né? Por que que eu dividi assim? Ele vai explicando por que que eu dividi assim, como a gente interpreta esse mosaico complexo de diversas paisagens no Brasil. Então, aqui ele vai trazer aquela classificação, né, dos domínios morfoclimáticos que a gente conhece, né? Então, ele vai trazer, né, alguns dos capítulos aqui para vocês verem. Ele vai trazer lá mares de morro, né, os cerrados, o domínio tropical atlântico, né, Amazônia brasileira, né, as caatingas, os planaltos de araucárias, as famílias de ecossistemas, né? Então ele vai trazendo muita coisa interessante e, é claro, ele vai inclusive citando, né, um pouco o modo de vida dessas regiões, né? Não só essa parte de natureza, mas como é habitar essas regiões. Você tem esse sentimento, né, de como é estar ali no meio desses domínios de natureza. Portanto, é um livro maravilhoso, né? Porque qualquer um esperaria daqui uma discussão complexa do ponto de vista da formação e muito complexo, e não, né? Ele traz de uma maneira muito poética, muito gostosa de se ler. Muito bem, então fica aí a recomendação. Aziz Absaber, Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas, né? Muito bem, agora venho para mais um. Agora sim, esse é uma Bíblia, né? Esse daqui é gigantesco. Decifrando a Terra. Decifrando a Terra, esse daqui é realmente gigantesco, mas o bom dele é que ele é mais um livro, eu diria assim, não é um livro do tipo que a gente tem que iniciar e terminar. É um livro que a gente usa mais para consulta. Então, assim, você vê os capítulos que ele tem e você vê qual que te interessa mais. Você não precisa ir lendo de uma vez só, justamente porque ele é muito grande, ele funciona quase como uma apostila. Apesar de que eu não gosto desse termo, porque a apostila geralmente
Eu mesmo considero como algo muitas vezes negativo, né? Mas ele funciona como uma espécie de manual, vamos dizer assim, né? Ele é um manual do estudo das ciências da Terra. Então, aqui vocês vão encontrar as discussões que envolvem a climatologia, as discussões que envolvem o interior do planeta Terra, as discussões mais direcionadas, na verdade, para geologia, certo? Então, é um livro fundamental, porque na geografia física a gente tem muito desse tipo de discussão. É importante que a gente domine a geologia para que a gente domine a geomorfologia, para que a gente domine a pedologia e tudo daqui. Nesse manual a gente vai encontrar discussões de geomorfologia, de pedologia, que é o estudo do solo, de climatologia, o estudo dos nossos climas, de meteorologia. Vamos encontrar alguns estudos, alguns não, muitos estudos de geologia, ou seja, vulcanismo, a origem das rochas, né? Diferentes tipos de rocha, qual a sua relação com algumas formas de relevo, né? Como intemperismo, erosão, tudo aquilo. Tudo isso está aqui contemplado nesse livro. É um livro sensacional, né? E vocês podem, como eu disse, não precisam ler tudo de uma vez, mas vocês vão achar muita coisa interessante aqui. Eu trago para vocês nas duas versões que eu tenho, né? A versão mais antiga e a edição renovada do Decifrando a Terra. Vocês encontram as duas. Bom, então, para finalizarmos nossa discussão, Geografia do Brasil, né, organizado pelo professor Jurandir Ross, né, um dos grandes nomes da geomorfologia brasileira. É um livro também muito grande, né, grande, grosso aqui, e que traz um compilado maravilhoso sobre a geografia brasileira e sobre a análise empírica do mundo, ou seja, observando o mundo, como a geografia pode observar o mundo hoje, né? Então, ele vai desde os assuntos da geografia física, da geomorfologia oceânica, dos domínios de natureza, biogeografia, climatologia, indo para os temas mais relacionados à geografia urbana, à geografia agrária, à geopolítica, né? Então, é um livro completo, né? Então, esse também eu faço a mesma recomendação do Decifrando a Terra. A gente não precisa ler ele todo de uma vez. Ele funciona até como uma espécie de manual. A gente pode ir lendo aos poucos, né? Na medida em que a gente tiver interesse por geografia agrária, geografia urbana, geopolítica, e aí vai, a gente pode ir escolhendo esses capítulos que tem muito a oferecer para a gente compreender um pouco a geografia brasileira. E tem os grandes nomes do Departamento de Geografia da USP, né? Vamos ver aqui se a gente consegue caçar alguns, né? Então, olha lá. O livro é dividido em 8 capítulos, começando lá, os fundamentos da geografia da natureza, do Jurandir Ross, depois geoecologia, clima, solos e biota, então José Bueno Conte, Sueli Ângelo Furlan, professora de geografia lá do departamento da USP, o Ross de novo, né, a sociedade industrial e o ambiente, mundialização do capitalismo e a geopolítica mundial no fim do século XX, Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Então, olha, grandes nomes da geografia aqui. E cada um desses capítulos dão quase, né, uma boa parte de um livro, né? Não geram um livro inteiro, mas boa parte de um livro, né? A inserção do Brasil no capitalismo monopolista mundial, do Ariovaldo de novo, o espaço industrial brasileiro, Francisco Capuano Scarlato, população e urbanização brasileira, também do Francisco, a agricultura brasileira, do Ariovaldo, que também trabalhou muito essas questões relacionadas à geografia agrária. Então, livro fundamental aí para a gente pensar a geografia agrária, a geomorfologia, a geologia, a população, né? Seja o que for, a urbanização no Brasil, né? Então, livro fundamental, nossa Bíblia quase da geografia, né? Para a gente conseguir acessar esses conteúdos, né? E claro, muito voltado para o Brasil. E é muito importante que o geógrafo brasileiro ele domine o conteúdo que envolve o seu próprio país. Muito bem, então passamos aí pelos 10 livros e agora eu tenho para vocês dois bônus, dois livros extras para a gente pensar. Na verdade, livros que não são relacionados tanto a esse tema principal, mas que são importantes. Então, primeiro lá, o Dicionário Básico de Filosofia. Esse daqui é o livro que, na verdade, é o livro de cabeceira. É o livro que tem que acompanhar vocês durante esse percurso de estudo. Seja do que for, de qualquer área da ciência, certo? A ciência, ela é, antes de tudo, uma filosofia, né? Se não fossem os conceitos, não existiria a ciência. A ciência, ela precisa de conceitos, precisa de uma linguagem. E essa linguagem, a gente muitas vezes tem que retornar para o dicionário de filosofia. Então, para vocês compreenderem tudo isso daqui, alguns livros mais do que outros, por exemplo, o livro Decifrando a Terra, você não vai precisar tanto desse, mas você pode usar um dicionário de geologia. Então, o que eu estou
pedindo para vocês é que vocês se utilizem muito do dicionário, seja ele qual for, mas principalmente de filosofia, para entender a geografia, certo? Então, aqui, por exemplo, eu não sei, eu estou lá lendo o texto e aparece de repente epistemologia. Então, tá lá o conceito, verbete aqui embaixo de epistemologia, eu vou lá, leio. Epistemologia, disciplina que toma ciências com objeto de investigação, tentando, enfim. Por quê? Porque isso me permite, é uma chave para que eu leia o resto. Muitas vezes eu estou lendo um texto do Milton e aparece lá o caráter empírico da categoria. Peraí, o que é empírico? O que é categoria? Vem aqui. Empírico está aqui, categoria está aqui, as definições estão aqui. Quer dizer que é o mesmo sentido que o Milton está usando? Não, mas é uma aproximação, certo? Você usa essa base para aproximar um pouco o que está lá. Então, vários livros de filosofia, né? Que esse daqui é o mais simples, que é o Wilton Japiaçu, Danilo Marcondes, é o mais simples. Mas você tem o dicionário Ferrater Moura, o Abaniano, você tem o dicionário do pensamento marxista, que é muito importante para entender, por exemplo, a geografia crítica. Tem dicionários de geografia, inclusive, apesar de que eu ainda prefiro os dicionários de filosofia, que eu acho que trazem uma base mais interessante para a gente pensar. Ainda não encontrei bons dicionários de geografia. Quem sabe um dia eu encontro. Bom, e por final, já que estamos falando de livros de publicações, está aí meu livro, publicado recentemente, A Nova Geopolítica, o Afeganistão na Ordem Mundial e Regional, um estudo que vai de 1979 até 2021. Na verdade, ainda recupero muito do que veio antes, né? Na verdade, eu vou até ali, desde do Alexandre o Grande, das suas conquistas da Ásia, né? Tentando entender como o Afeganistão está no meio dessa formação entre grandes impérios. E é um livro que fica aqui como recomendação e que nós vamos discutir em breve também aqui no canal, certo? Então fica aí a recomendação, A Nova Geopolítica, e também porque, vindo aqui nessa onda do que a gente está discutindo, é um livro que também muito vai contribuir nesse sentido de discussão do pensamento geográfico, né? Então, a primeira parte do meu livro eu dedico inteira a essa discussão sobre o pensamento geográfico. A parte 1 do livro se chama Epistemologia e Geografia, qual o espaço do espaço geográfico. E ali eu começo a analisar uma série de questões importantes, por exemplo, forma e processo, como essas categorias de análise nos ajudam a entender muito bem a geografia, geografia geral e regional, que é um tema que o Milton discutiu muito, como que a gente usa esses dois tipos de geografia na análise do mundo, a territorialidade e o espaço usado, que foi muito trabalhado segundo o Milton Santos, a relação entre filosofia e geopolítica, a função da geografia crítica hoje. Então, vou trabalhando por uma série de questões desse tipo que também são muito importantes, que também aqui está num caráter muito introdutório para a gente pensar a geografia. Eu faço um resgate, cultivando novas ideias, mas eu faço um resgate de tudo isso que veio antes, até para que a gente possa pensar o Afeganistão segundo certas delimitações de método mais interessantes. Mas a gente fala um pouco melhor desse livro aqui no canal. Por enquanto, ficam aí as recomendações. Não deixem de ler, né? E até uma próxima.